Conquistar um território já é algo extremamente difícil. Agora imagine construir impérios que se estendiam por milhares de quilômetros, derrotar exércitos considerados invencíveis e mudar o destino de continentes inteiros. Tamerlão. No final do século XIV, um guerreiro da Ásia Central iniciou uma série de campanhas militares que transformariam completamente o mapa da região. Seu nome era Timur, mais conhecido no Ocidente como Tamerlão. Embora afirmasse seguir o legado de Gengis Khan, ele não era descendente direto do líder mongol. Ainda assim, conseguiu unir diversos povos sob seu comando e construir um império que se estendia da atual Turquia até partes da Índia e da Rússia. Suas campanhas ficaram marcadas pela extrema violência. Cidades que resistiam eram completamente destruídas e milhares de habitantes eram mortos como forma de intimidar futuros adversários. Em alguns casos, cronistas da época relatam que torres feitas com crânios humanos eram erguidas para demonstrar seu poder. Apesar da brutalidade, Tamerlão também incentivou o desenvolvimento de cidades como Samarcanda, transformando-a em um importante centro cultural e comercial. Seu império não sobreviveu por muito tempo após sua morte, mas influenciou profundamente a política da Ásia e deu origem à dinastia que mais tarde fundaria o poderoso Império Mogol na Índia. Átila, o Huno. Durante o século V, um nome era suficiente para espalhar o medo por toda a Europa. Átila, líder dos Hunos, um povo nômade conhecido por sua incrível habilidade na cavalaria, Átila conseguiu reunir diversas tribos sob seu comando e iniciou uma sequência de invasões contra os impérios romano, do Oriente e do Ocidente. Suas tropas eram rápidas, disciplinadas e extremamente difíceis de enfrentar. Enquanto muitos exércitos dependiam de pesadas formações de infantaria, os hunos atacavam em alta velocidade, utilizando arqueiros montados, tornando-se um adversário imprevisível. Os romanos chegaram a pagar enormes quantias em ouro apenas para evitar novos ataques. Mesmo assim, diversas cidades foram saqueadas e destruídas. Embora nunca tenha conquistado Roma, sua pressão acelerou o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, que entraria em colapso poucas décadas depois. Saladino. Enquanto grande parte da Europa enviava exércitos para conquistar Jerusalém durante as Cruzadas, um líder muçulmano surgiu capaz de unir diferentes povos contra os invasores. Seu nome era Saladino. Inicialmente governando o Egito, ele expandiu sua influência até controlar vastas regiões do Oriente Médio. Seu maior feito ocorreu em 1187, quando derrotou decisivamente os cruzados na Batalha de Hattin. A vitória abriu caminho para a reconquista de Jerusalém, uma cidade considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos. Ao contrário de muitos conquistadores da época, Saladino ganhou respeito até mesmo entre seus inimigos por permitir que muitos habitantes deixassem Jerusalém em segurança após sua conquista, evitando um massacre semelhante ao ocorrido décadas antes, durante a Primeira Cruzada. Ciro, o Grande. Muito antes de Alexandre, Roma ou Gengis Khan expandirem seus domínios, um rei persa lançou as bases de um dos maiores impérios da antiguidade. Seu nome era Ciro II, mais conhecido como Ciro, o Grande. No século VI a.C., ele iniciou uma sequência de conquistas que unificou os persas e derrotou reinos poderosos como a Média, a Lídia e a Babilônia. Em poucas décadas, seu império já se estendia do Mediterrâneo até a Ásia Central. Mas Ciro não ficou conhecido apenas pelas vitórias militares. Diferente de muitos conquistadores da época, permitia que os povos conquistados mantivessem suas tradições, religiões e costumes. Essa política reduzia revoltas e ajudava a manter um território gigantesco sob controle. Sua conquista da Babilônia, em 539 a.C., tornou-se um marco da história antiga. Segundo relatos históricos, ele autorizou diversos povos exilados, incluindo os judeus,
a retornarem às suas terras de origem. Essa decisão lhe garantiu uma reputação de governante relativamente tolerante para os padrões da época. Francisco Pizarro. No início do século XVI, um pequeno grupo de espanhóis realizou uma conquista que parecia impossível. Seu líder era Francisco Pizarro. Ao chegar ao território do Império Inca, Pizarro encontrou uma civilização extremamente rica, organizada e com milhões de habitantes. Em condições normais, suas poucas centenas de soldados jamais teriam chance contra um império daquele tamanho. Mas o conquistador soube aproveitar o momento perfeito. Os incas enfrentavam uma guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huáscar, deixando o império dividido e enfraquecido. Em Cajamarca, Pizarro convidou o imperador Atahualpa para um encontro aparentemente pacífico. Quando o governante chegou praticamente desarmado, os espanhóis iniciaram uma emboscada e capturaram o líder inca. Mesmo após receber um enorme resgate em ouro e prata, suficiente para encher uma sala inteira, Pizarro ordenou sua execução. Hernán Cortés. Poucos conquistadores conseguiram vencer um império tão poderoso com tão poucos homens quanto Hernán Cortés. Em 1519, ele desembarcou no atual México acompanhado de apenas algumas centenas de soldados espanhóis. Do outro lado, estava o poderoso Império Azteca, uma das maiores civilizações das Américas. Em vez de enfrentar os aztecas sozinho, Cortés fez alianças com diversos povos indígenas que haviam sido dominados pelos próprios aztecas e desejavam se libertar de seu controle. Com essa estratégia, somada ao uso de cavalos, armas de fogo, canhões e as epidemias trazidas da Europa, conseguiu avançar até Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo naquela época. Após meses de combates intensos, a capital foi conquistada em 1521. A queda do Império Azteca marcou o início da colonização espanhola em grande parte da América Central e mudou definitivamente o destino do continente. Napoleão Bonaparte. No final do século XVIII, a Revolução Francesa transformou completamente a política da Europa. Em meio ao caos, um jovem oficial de artilharia começou a chamar atenção por sua inteligência militar. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Em poucos anos, ele assumiu o comando da França e iniciou uma sequência impressionante de campanhas militares. Suas vitórias sobre grandes potências europeias fizeram com que o Império Francês alcançasse sua maior expansão, controlando direta ou indiretamente boa parte do continente. Napoleão revolucionou a forma de fazer guerra. Seus exércitos eram extremamente rápidos, bem organizados e utilizavam estratégias inovadoras que influenciaram praticamente todos os comandantes militares dos séculos seguintes. Mas seu legado foi muito além dos campos de batalha. O Código Napoleônico reorganizou as leis francesas e inspirou sistemas jurídicos em dezenas de países. Embora tenha sofrido derrotas marcantes, como a fracassada invasão da Rússia e a Batalha de Waterloo, sua influência política, militar e jurídica permanece viva até hoje. Júlio César. Antes de Roma se transformar em um império, um homem expandiu suas fronteiras como nenhum outro general da República. Seu nome era Júlio César. Entre 58 e 50 a.C., ele liderou a conquista da Gália, região que corresponde, em grande parte, à atual França, além de áreas da Bélgica, Suíça e Alemanha. Durante quase 10 anos de campanha, enfrentou dezenas de tribos e venceu batalhas decisivas, como a de Alésia, onde derrotou Vercingetorix e consolidou o domínio romano sobre a região. Essas vitórias transformaram César em um herói nacional e lhe deram um exército extremamente fiel. Esse poder, porém, preocupava o Senado romano, que temia o surgimento de um governante absoluto. Em 49 a.C.,
Desafiando as ordens do Senado, César atravessou o rio Rubicão com suas tropas, iniciando uma guerra civil que mudaria completamente o destino de Roma. Após derrotar seus adversários, tornou-se ditador vitalício e iniciou uma série de reformas políticas e administrativas. Seu assassinato, em 44 a.C., não restaurou a antiga república. Pelo contrário, desencadeou novos conflitos que culminaram na ascensão de Otaviano, o primeiro imperador romano, Gengis Khan. Poucos conquistadores exerceram uma influência tão profunda sobre a história quanto Gengis Khan. Nascido com o nome de Temujin, ele passou parte da infância enfrentando pobreza, fome e disputas entre tribos rivais nas estepes da Mongólia. Contra todas as expectativas, conseguiu unir esses povos sob um único comando, criando uma força militar extremamente disciplinada e eficiente. A partir de 1206, iniciou uma sequência de campanhas que conquistaria territórios da China, Ásia Central, Oriente Médio e Europa Oriental. Seus exércitos percorriam enormes distâncias em alta velocidade, utilizando arqueiros montados, inteligência militar e estratégias inovadoras que surpreendiam adversários muito maiores. Embora suas campanhas tenham sido extremamente violentas, elas também proporcionaram um período de relativa estabilidade, conhecido como Pax Mongólica. Durante esse tempo, rotas comerciais, como a Rota da Seda, tornaram-se mais seguras, favorecendo o comércio entre Oriente e Ocidente e acelerando a troca de conhecimentos, tecnologias, culturas e mercadorias. Após sua morte, seus sucessores continuaram expandindo o império, que se tornaria o maior império contíguo da história, com cerca de 24 milhões de quilômetros quadrados. Alexandre o Grande. No topo da nossa lista está aquele que muitos historiadores consideram o maior conquistador de todos os tempos, Alexandre o Grande. Filho do rei Filipe, segundo da Macedônia e aluno do filósofo Aristóteles, Alexandre assumiu o trono aos apenas 20 anos. Apesar da pouca idade, demonstrou um talento militar extraordinário. Em poucos anos, derrotou sucessivamente o poderoso Império Persa, considerado a maior potência da época. Conquistou a Ásia Menor, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia e avançou até as margens do rio Indo, na atual Índia. Ao contrário de muitos conquistadores, Alexandre não buscava apenas vencer batalhas. Em diversas regiões, fundou cidades, sendo Alexandria, no Egito, a mais famosa delas. Esses centros urbanos tornaram-se importantes polos de comércio, cultura e conhecimento. Suas conquistas espalharam a cultura grega por uma imensa área do mundo antigo, dando origem ao chamado período helenístico. A filosofia, a ciência, a arquitetura, a matemática e as artes gregas passaram a influenciar povos de diferentes culturas, criando uma mistura que moldaria o desenvolvimento da civilização por séculos. Mesmo morrendo aos apenas 32 anos, Alexandre deixou um legado extraordinário. Esses conquistadores viveram em épocas diferentes, mas todos deixaram marcas profundas na história. Alguns construíram impérios gigantescos, enquanto outros transformaram completamente o destino de continentes inteiros. E, na sua opinião, qual deles foi o maior conquistador da história? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!